Shalom, vamos fazer a nossa abordagem dessa paraxá. Eu pretendo abordar pelo menos dois temas. Um tema vai mais pela questão de moralidade, de respeito às pessoas, que nós temos obrigações para conosco mesmos e para com Deus, e entre essas está o respeito devido pelas pessoas. Bom, de que se trata? Nós temos uma frase trazida no Talmud: Al tihyeh birkat hediot kala be'ainecha. O que é hediot? Hediot é um kohen simples, um kohen que não sabe lá muita coisa, não é um kohen especial que se ocupa das coisas santas do Beit HaMikdash. Nós sabemos que não eram todos os Kohanim que trabalhavam no Beit HaMikdash. Os Goim às vezes pensam assim, que todos os Leviim viviam no Beit HaMikdash e que todos os Kohanim também. Não, isso nunca foi assim. Algumas pessoas previamente escolhidas, e de acordo com certa idade, também de acordo com conhecimento, eram colocadas em suas funções, sendo tanto Leviim como Kohanim. E os demais ficavam nas suas cidades. Havia cidades especiais para Leviim e Kohanim. Então nós temos, por exemplo, a cidade de Anatot, né? Agora é uma aldeia árabe chamada Anata, que era uma cidade de Kohanim, que de lá saiu Yeremiah HaKohen. Mas a questão aqui, que eu quero abordar isto, é por quê? Vamos dizer, certa vez aqui no Distrito Federal mesmo, lá no Plano Piloto, no centro de Brasília, houve um caso de um rapaz que entrou numa joalheria e ele estava vestido com uma roupa bem simples, bermuda, camiseta barata, e começou a observar relógio e presente que ele queria dar para noiva ou namorada, não sei, colar bem, muito caro, de brilhantes, e as moças ficaram se desfazendo dele, uma cochichava com a outra e se ria, e ele não se importou, continuou olhando, até que ele escolheu, e a moça se dirigiu a ele: tem certeza? Porque o preço disso aí é tal e tal. Falou o preço, um preço exorbitante, muito caro mesmo. E ele: sim, eu vou levar. A moça ficou surpresa, ficou com medo de ser um assaltante, e mesmo assim ela confiou que ali é cheio de seguranças e tirou as joias que ele pediu, tirou o relógio de ouro que ele pediu, entregou para ele. E bom, ele simplesmente: você vai pagar como? No cartão, no crédito? Ele: não, vou pagar à vista. E pegou o dinheiro, tirou da bolsinha dele, tudo que era aquele valor, acho que dava até uns 30 mil reais, no mínimo, e pagou à vista. E elas ficaram surpreendidas com o caso. Então nós temos essa tendência de, às vezes, julgar as pessoas pela aparência, julgar as pessoas pelo modo de se vestir. É uma das coisas que, pelo modo de se vestir, pelo menos em Israel, nós não temos esse problema, porque lá todo mundo se veste de acordo com o que ele se sente bem e ninguém fala nada, porque ninguém tem a ver com a vida dos outros. E lá quase todo mundo usa sandálias, ninguém praticamente usa sapatos, é muito raro. Teve até um problema que eu já citei aqui num dos vídeos, que no parlamento quiseram exigir que fossem todos com sapatos. Eu não sei como está agora, né? Parece que conseguiram consertar para ir de terno, vestido de terno com sapatos. Mas teve uma época em que até o pessoal do parlamento ia todo mundo com camisa fora da calça, sem paletó, sem gravata, e de sandália, né, aquelas sandálias que passa por cima do pé, e que
se prende atrás, no tornozelo, no calcanhar. Pois bem, então há uma diferença cultural muito grande no que diz respeito a isto entre Israel e Brasil, e não só Brasil, muitos países do mundo. Desculpe, eu estou saindo de uma situação de uma gripe muito pesada que me atacou essa semana, aqui em casa todos, a mim, minha esposa, minha filha, com muita febre muito alta, e estou agora me libertando disso, mas ainda tem tosse de vez em quando, eu espero compreensão. Então, nós temos que lembrar sempre, eu já citei aqui, mas eu vou repetir, porque às vezes a gente cita e a pessoa não lembra mais porque o vídeo já faz tempo. A palavra beged, em hebraico, deriva da palavra begidá. Beged significa roupa. Begidá significa traição. E por que beged tem a ver com begidá? Porque ela trai a consciência da pessoa que olha. Pode ser que passe um criminoso na frente de policiais, bem vestido, com terno, com gravata, e o policial não vai nem sequer verificar. Mas eu já vi pessoas trabalhadoras voltando do seu trabalho com roupa simples e abordado pela polícia, até levou tapas na cara sem motivo nenhum, que é um caso grave, na minha opinião, porque a polícia não pode agir dessa forma. E, infelizmente, isso acontece. Então, a roupa, ela trai a consciência das pessoas, ela faz a pessoa pensar uma coisa que não é, e, infelizmente, isso existe. Mas não fica só na roupa, fica em muitas outras coisas também, inclusive a aparência. Às vezes, você vê um rabino que não está nem aí para usar um chapéu ou o terno preto, umas coisas aí que vieram lá da Lituânia ou da Ucrânia. Da Ucrânia são Hasidim, geralmente, o pessoal do Bet Chabad é de lá. E simplesmente essas coisas só cuidam da aparência. Você vai saber o que tem no coração da pessoa ou no conhecimento da pessoa através de um chapéu, ou do tamanho da barba que ele tem, ou do terno preto. Eu, por muitos anos, mantive uma barbinha curta aqui embaixo, assim, no queixinho. Depois eu decidi deixar crescer. Mas eu fazia isso de propósito, porque as pessoas só veem sabedoria em quem tem barba grande. Então eu mantinha a minha barba bem curtinha, exatamente por causa disso. Mas as pessoas se deixam enganar por aparências. O conhecimento verdadeiro que a pessoa tem não vai depender de como ela se veste, e nem do tamanho da barba, e nem nada dessas coisas. A mesma coisa, as virtudes que uma pessoa pode ter, às vezes até mesmo um morador de rua. Muitas vezes pode ser um moralista, uma pessoa honesta, muito mais do que uma pessoa que tem aí seu carro do ano e etc. E onde nós aprendemos isso na Torá? Exatamente na questão de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim está escrito: Ko tevarechu et bnei Israel, emor lahem, yivarechecha Hashem v'yishmerecha, ya'er Hashem panav elecha v'chuneka, yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Mas aí sobe um Kohen para o lugar lá onde fazem a Birkat Kohanim, né, que eles têm que se voltar com o rosto na direção do povo. Hoje existe um costume de cobrir o talit com o rosto, cobrir o rosto com o talit, um costume que eu não sei de onde surgiu, mas não tem motivo nenhum de existir, e tanto que em algumas sinagogas temanitas, iemenitas, que são seguidores do Mishneh Torah, que são de acordo com o Talmud, não tem esse problema de ficarem cobrindo o rosto. Inclusive, um amigo meu, um rabino em Israel, que é Kohen Miyuhas, né, do lado do Iêmen, da família Marori,
Ele foi simplesmente chamado a atenção e quase impediram que ele fizesse Birkat Kohanim, porque ele não cobriu o rosto. E o que acontece é que isso só estou acrescentando detalhes para vocês saberem que essas coisas aí de cobrir o rosto, para que as pessoas não vejam o seu rosto, e se tiver alguma coisa, isso não existe. Também isso de alguns quererem virar o corpo de costas para os Kohanim, também está errado. Tem que ser face para face, um para o outro, e não face para as costas ou o Kohen voltado para o outro lado, para o Het. Isso também não pode. Pois bem, por que eu estou citando o Birkat Kohanim? Porque vai subir ali um Kohen que não sabe muita Torá, que é uma pessoa simples, e aí o que a pessoa lá no meio do público vai pensar? Uma pessoa pode dizer, e o que a berachá desse Kohen, que é um Kohen Hediot, um Kohen simples, além de simples, que não sabe nada, que isso vai servir para mim? Porque ele vai conseguir fazer que a berachá dele funcione? Aqui está a questão. Não é ele. Não seja Birkat Hediot, não seja a bênção de um Hediot simples para você. Por quê? Porque Deus ordenou que ele bendizesse, e Deus é quem bendiz através dele. Aqui entra a questão da aparência, aqui entra a questão do julgamento, das pessoas julgarem outras pessoas, aqui entra tudo que nós acabamos de falar sobre questão de roupa, sobre questão de pessoas se acharem melhor que outras, sobre questão de pessoas julgarem pelas aparências. Tudo aqui tem tudo a ver com isso, e nós estejamos sempre nos distanciando disso quanto mais. Então fica aí o conselho, a lembrança de que Birkat Kohanim, ela não é dada simplesmente aos Kohanim mais sábios, mais maduros, mais inteligentes, ou ao Kohen Gadol, né? Porque Kohen Hediot é todo Kohen que não é o Kohen Gadol. O Kohen Gadol, ele fazia a berachá no Beit HaMikdash uma vez por ano, no Yom Kippurim, e citando o nome de Deus. E toda vez que ele fazia Birkat Kohanim, ele podia citar o nome de Deus. Agora, hoje em dia nós não sabemos mais a pronúncia correta do nome de Deus, e aí é um pouquinho complicado. Não sabemos como vai ser no terceiro templo, mas talvez por profecia isso volte, porque muita coisa vai voltar através da profecia, nós sabemos disso. Pois bem, esse tema nós terminamos. E eu acho que é um aprendizado muito importante, apesar de que todas as pessoas sabem disso, né? Eu acho que a maioria sabe disso, mas às vezes a nossa tendência é má, e nós temos essa tendência de querer julgar por aparências, todos nós temos. Então nós temos que simplesmente abrir um espaço dentro de nós para procurar ver o lado bom nas pessoas. É muito importante saber ver o lado bom das pessoas. E o segundo ponto que eu disse que ia falar sobre 2 pontos é a questão de leis de Shabbat. Eu sei que muita gente aqui é falha com leis de Shabbat, e nós temos que lembrar aqui que nós temos 4 recintos do Shabbat. Arba'a Reshuyot le Shabbat. Reshut Harabim é o recinto público. Reshut Hayahid é o recinto particular. Carmelita, que tem muita discussão entre os rabinos qual a origem do nome Carmelita. Uns dizem que é da palavra viúva, viuvez, outros dizem que é de outra palavra. Não importa, agora a origem importa exatamente o que isso significa. Então daqui a pouco eu vou abordar. E Mekom Petor é o mais complicado. Então, os 2 primeiros, Reshut Harabim. Reshut Harabim é o lugar público. Lá fora de casa, se você tem um cercado, então é fora do cercado. Lá fica proibido portar qualquer tipo de objeto, mesmo documentos. Fica proibido portar, inclusive, a chave
da sua casa. Se você quer portar a chave, você pode fazer uma coisa muito simples. Você pega a fivela do seu cinto, tira aquele ferrolho, aquele ferrolhinho que entra nos orifícios do cinto, e pega uma chave, recorta um pouco dos lados e coloca, pede para um ferreiro, sei lá, colocar no lugar daquela coisinha lá que entra, e ele vai tomar a função daquilo. Então você pode simplesmente desabotoar o cinto, fechar a porta, colocar o cinto de volta, colocar a chave, utilizando com aquela forma, e aí você pode sair com esse cinto. E o cinto, você não está portando chave porque ela faz parte da sua roupa. Então, óculos também. Eu já vi pessoas que acham que podem andar com óculos, porque senão, como eu vou ler na sinagoga, aqui teve uma pessoa na minha casa que me falou isso na minha cara. E eu expliquei, não pode carregar. Tem que deixar em algum lugar para onde você vai. Se você precisa de óculos na sinagoga, então deixe óculos de leitura na sinagoga. Mas não leve isso no Shabbat, para lugar nenhum. Então, falamos sobre o Reshut Rabim, falamos sobre o Reshut Yahid, que é a sua casa, o seu quintal, e desde que haja muro em volta do quintal com portão que possa ser fechado. E esses dois Reshuyot são simples. Só que agora o que eu faço, quando eu estou no Reshut Harabim, e aí no Reshut Harabim, de repente, tem uma casa de um lado, que era um pouco assim, faz um tipo de um triângulo vazio ali, que a saída grande do triângulo, assim, é para o Reshut Harabim. E entra assim um pouquinho, né? Eu estou trazendo isso apenas como exemplo, são vários casos. Aí aquele lugar ali, na verdade, ele não era Reshut Harabim. Seria permitido carregar dentro dele, portar coisas ali, não seria problema nenhum. Só que dali não pode tirar para o Reshut Harabim. E isso é pela Torá. Vieram sábios e decretaram que aquilo é carmelite, e ali fica proibido fazer qualquer coisa. Por quê? Porque na hora que a pessoa fizer isso, ela vai se confundir e vai transferir para o Reshut Harabim, vai transferir para onde é proibido pela Torá. E por isso proibiram. E a mesma coisa é um beco. Um beco também seria mais ou menos isso. Então, num beco, a pessoa, vamos dizer, tem casas dos dois lados. Como lá em Jerusalém tem bastante becos assim, e temos casas dos dois lados, né? Então, de uma casa para outra, você pode carregar? Poderia, né? Mas foi exigido que se fizesse primeiro um reconhecimento. Isso se chama em hebraico maboi, e como é o reconhecimento do maboi, é colocado uma trave na entrada do beco, ou nas entradas, se forem duas entradas. Então, através disso, o pessoal ali dentro está permitido de portar de uma casa para outra, portar dentro do beco e tudo mais. Sem essa trave, fica proibido. Essa proibição é pela Torá? Logicamente que não. Mas, se você deixar, as pessoas vão acabar levando coisas para o Reshut Harabim. É aquela mesma questão do tribunal de Ezra e Nehemiah, que proibiram a venda, compra e venda. Tem gente que pensa que compra e venda é proibição do Torá. Não, compra e venda também é uma determinação do Bet Din de Ezra. Não é uma coisa que é da Torá. O Bet Din de Ezra, o Bet Din Agadol, decretou essa proibição. E por quê? Porque as pessoas iam acabar transferindo coisas no Reshut Harabim. Como realmente tiveram que fechar as portas da cidade lá, porque o povo estava vindo, trazendo todo o material de compra e venda. Agora vamos falar sobre o último caso, porque é importante, porque tudo que está acima de 10 tefahim, um tefah é mais ou menos 10 centímetros, então seria mais ou menos 1 metro. Tudo que estiver acima de 1 metro de altura
já estaria numa situação de competitor. Agora, Asarat Fahim, se a pessoa carregar então alguma coisa no ombro ou sobre a cabeça, então estaria transgredindo o Shabat? Aparentemente não, né? Negativo. De onde nós aprendemos todas as proibições do Shabat? De tudo que foi feito para o Mishkan, para o tabernáculo. Tudo que foi feito ali acabou sendo proibido pela Torá para o Shabat. Não é igual a certas seitas cristãs por aí que dizem guardar o Shabat, mas cada um inventa suas proibições. Não é assim. Aqui nós temos uma lista de coisas proibidas, porque essas coisas foram feitas para o tabernáculo. Essas são as coisas proibidas e não aquilo que vem na nossa mente. Então, a pessoa poderia pensar, mas que é permitido por causa do Asarat Tefahim, por causa dos 10 Tefahim. Vem a Torá e nos diz que, nessa parashá dessa semana, que Bakatef e Saul, falando sobre Bnei Kehat, os filhos de Kehat, que carregavam o Aron HaKodesh. E como eles carregavam? Sobre os ombros. Então, já que eles carregavam sobre os ombros, toda pessoa que carregar algo sobre os ombros, seja o que for, apesar de estar acima de 10 tefahim, essa pessoa está fazendo o que foi feito para o Mishkan, que Bnei Kehat transferiram o Aron HaKodesh acima de Asarat Tefahim, e, portanto, essa pessoa é hayav, é passível. Então, temos que entender que é uma proibição um pouco diferente de qualquer outra. Isso consta no Tratado do Shabbat, Yud Bet. Nas leis do Shabbat, Yud Bet. No Mishneh Torah. Pois bem, aqui foi um esclarecimento sobre o Shabbat, para que as pessoas saibam mais. E eu sei que muita gente ainda está aprendendo sobre isso. E muita coisa é ensinada à toa por aí, e é importante saber que as coisas não são assim. Velcro, por exemplo, eu já vi certos rabinos por aí querendo proibir o uso de velcro. Você não pode calçar sandálias que tem aquele velcro para prender. Nós não vemos nenhum problema nisso. E outros, eu já vi certos Hassidim dizerem que você não pode nem passar na frente de um espelho, porque você está criando uma imagem nova. Criando uma imagem. Pensem bem, o reflexo do espelho é você que criou, você criou uma imagem. Então, são certas aberrações que nós precisamos simplesmente nos afastar delas, nos apegarmos à lógica, ao raciocínio lógico, aprender a Torá de verdade, e estudar com pessoas que ensinem de verdade e não com pessoas que fiquem te transferindo bobagens, ilusões, como eu tenho visto muito por aí, ou como, por exemplo, pessoas que se fazem passar por algo que não são. E deixamos essa lição de Shabbat para hoje, e essa lição sobre moralidade, sobre respeito com as pessoas, como uma aula, para que todos nós tenhamos proveito. Desculpem, eu estou com dificuldades para falar muito. Desejo a todos Shabbat Shalom, Umeborach.